fazê-las porque assumiu o lugar dos homens. Esse é um elemento importante. E dentro dessa lógica de ocupação, de sair do não lugar, né? Porque até então essa mulher não tinha direito a voto, não tinha direito a voz, os assuntos dos homens eram assunto dos homens, mulheres não participavam. Então ela sai da invisibilidade do silenciamento e ocupa esse lugar público, esse lugar que existe a possibilidade da fala, e ela começa a reivindicar esta fala e começa a reconfigurar esse lugar da mulher no processo histórico. Só que, dentro desse lugar que ela também passa a ocupar, ele não chega gratuitamente ou de forma suave e leve, né? Ele já vem alicerçado dentro de uma pauta de muitas desigualdades. Essa mulher, ainda que tenha assumido o mesmo lugar que os homens, historicamente ela também recebia menos, ela também não tinha mesmo reconhecimento laboral fazendo o mesmo serviço. Isso, historicamente, já se instala como um dos elementos do pilar da desigualdade, que é o que realmente formata essa tripla jornada. Todo o processo histórico feminino, ele passa necessariamente pela questão da desigualdade. A desigualdade, ela traz na sua essência o preconceito, ela traz a discriminação, ela traz a misoginia, ela traz a exclusão social, ela traz a questão emocional, né? Sempre a emoção feminina subentende algo de fraqueza, né? Mulher é fraca, mulher chora. Então, muitas questões vêm sendo construídas historicamente, subjetivando as mulheres como sempre muito fragilizadas, muito desnecessárias ou muito utilitárias, né? Porque a desigualdade também nos coloca nesses lugares, né, de subjetivação. A subjetivação nada mais é do que a construção da identidade daquilo que nos representa. E isso vem de fora para dentro. A gente é subjetivado a partir do que vivemos. A gente é subjetivado a partir do que aprendemos. E a gente é subjetivado a partir das exigências sociais. Então, tudo isso é o que nos compõe. E a partir desse olhar, né, entra as questões da objetificação, porque o capitalismo, ele percebe nos elementos que ele mesmo subjetivou a mulher como elementos de valor econômico, financeiro e rentável. Então, manter essa mulher num não lugar, manter essa mulher subjetivada ou vinculada a determinados padrões e modelos sociais, promovem a ele a ele que eu falo ao modelo ideológico capitalista, né? Promovem a ele uma rentabilidade, ele rende algum ganho com isso. Então, eles ganham dinheiro com essa construção subjetivada, onde a mulher passa a ter essa identidade a partir do olhar do outro, né? Então, o olhar é social, a performance que a gente conversou no grupo Resiliência, a forma como a mulher senta, o que ela veste, a forma como ela se porta, os desejos e anseios, os recalques dos desejos não realizados, tudo isso é promovido por um olhar ideológico que subjetiva essa mulher e alguém ganha muito dinheiro com isso. Né? É muito duro essa discussão que é interessante, porque para algumas pessoas gera até uma repulsa, porque é muito difícil escutar isso e falar, não, eu escolhi por conta própria. Não. O nosso olhar e a nossa escolha, muitas vezes, são norteados por outras pessoas. Sim. O que você ia falar, Ruth? O que acontece é que, assim, a mulher, né, e aí eu vou falar até mesmo do que vem lá de trás de tudo que você falou, né? Que vem lá de trás é que a mulher é criada para cuidar, né? Ela nasceu para cuidar, né? Então, ela precisa cuidar do marido, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar de quem está ali em volta, né? E realmente tem se ganhado muito dinheiro com isso. E aí, quando as mulheres olham e falam, peraí, eu preciso que alguém também cuide de mim, eu também preciso ser cuidada, e ela vê que esse cuidado tem que ser partir dela, aí começa toda a luta, né? A luta pela igualdade, né? E hoje a gente não luta só, não é para ser maior do que o homem ou maior do que o outro, não, é para ter uma igualdade social, né?
E aí, quando a gente fala de igualdade social, a gente perpassa aí por toda essa história de como é que eu posso dizer? De subjugação que a gente teve, né? Porque nós Sim, fomos sim, criadas, né? Desde há muito tempo, e Jung fala do inconsciente coletivo, e o inconsciente sim. coletivo traz o quê com relação à mulher? Que ela precisa cuidar, que ela precisa, né, sempre estar ali junto de quem ela precisa cuidar, mas que ninguém cuida dela, né? E aí a gente Sim, entra num termo de fragilidade, e pelo contrário, a mulher não é tão frágil assim. Nós temos a fragilidade feminina, mas também temos uma força que nos move a lutar por nós. Né? Então, essa luta sim. vem sendo pelo trabalho, pela questão financeira, pelo o machismo, né? E eu Uhum. não falo aqui de feminismo nem de machismo, até porque, infelizmente, as pessoas deturparam essa questão do que é o feminismo. Né? O feminismo não é uma luta por ser maior, o feminismo é uma luta por ser igual socialmente. Até porque nós somos mulheres, nós nunca vamos conseguir ser maior que o homem, né? E nem o homem também é maior do que a mulher. O feminismo ele vem lutar por uma igualdade. Né? E essa tripla Sim, jornada, ela começa quando a gente começa a olhar para nós, quando nós mulheres começamos a olhar para nós e falar assim, peraí, né? Eu fiquei no lugar do homem em muitos na guerra, por exemplo, os homens foram para a guerra e quem ficou ali? As mulheres. E aí, então, sim. eu tenho essa capacidade de sair de casa, de trabalhar, né, de fazer outras coisas, de estudar e de cuidar da minha vida também. E Uhum. aí é onde entra a tal da tripla jornada, porque a mulher se colocou para isso, porém, a sociedade continuou com aquele olhar de tudo bem, você pode trabalhar, você pode se sustentar financeiramente, você pode, mas você também precisa cuidar, né? Você precisa cuidar Sim, dos filhos, você precisa cuidar do marido, você precisa cuidar de todo mundo que está ali em volta, além de você cuidar da sua vida. sim. Sim, eu concordo com você, Rose, mas eu venho também acrescentar o seguinte, que isso que você colocou é muito importante, porque as tais conquistas que tivemos, elas estão muito linkadas, elas foram condicionadas a isso você pode, porém isso permanece. Então, Uhum, sempre houve um condicionante. isso. Então, as mulheres alcançaram muitas conquistas e ainda temos muito a que conquistar, mas ainda estamos ancoradas e aprisionadas a condicionamentos. Que Uhum, tipo de condicionamento? Igual você falou, você pode trabalhar, né? Essa fala ela é muito forte. Você sim, pode isso, porém você precisa continuar fazendo aquilo. E a partir daí se constrói um olhar ético e moral. Que essa mulher se rejeita a caminhar desta forma e dentro deste condicionamento, ela também é julgada e escarnecida sim, socialmente por outras mulheres se ela rejeitar esse modelo, né? Então, assim, as nossas conquistas, elas não são sem fim, né? Continuam em pauta coisas de 1900, né? Coisas do início do século ainda são pautadas nas nossas discussões, porque não foram superadas, porque ainda estão aprisionadas no grande tronco de uma grande árvore chamada desigualdade. Essa árvore, ela já deu frutos muito bons, muitas primaveras vieram, mas esse tronco e essa árvore que comporta muitas demandas femininas, vira e mexe, ela tá igualzinho lá a queimada do Mato Grosso, alguém taca fogo ali no pé da árvore para ver se ela tomba, né? sim, Para ver se essas sim, lutas e conquistas voltam a ser o que era em 1800, 1900. Então, é exatamente. lamentável isso. E, assim, esse condicionamento histórico, ele é o que abre, no meu olhar, ele é o que abre o grande leque para os condicionamentos que são dentro do processo de subjetivação feminina.
que é a grande questão. Estética é um condicionamento. Isso é. Você falou uma coisa que eu considero pertinente, que abre o leque para uma série de coisas. Sim. Olha só, a questão igual você falou, você pode trabalhar desde que você continue a cuidar. Né? Então, assim, você pode ter 20 filhos, desde que você não fique com o peito caído e barriguda e gorda. Exatamente. Percebe que o condicionamento aparece aí. Então, assim, você pode como é que fala? Conquistar o mercado de trabalho, mas desde que você não renuncie à maternidade, desde que você não renuncie ao núcleo familiar. Então, está sempre dentro de uma lógica ética e moral que imprime nessas mulheres um padrão até para escolher em que caminho seguir. Né? Eu quero dar então, boa noite aí para a Daniele, para a Síria, para a Lucina, que acabaram de entrar. Ah, que bom! Sejam bem-vindas. Então, assim, esse condicionamento de tudo estar vinculado a um pode, porém, você precisa continuar nesse molde, também é escravizante e adoecedor. Porque, assim, a geração da minha mãe, a minha mãe, por exemplo, é de uma geração que o mínimo que se tinha era 5 filhos. E a minha mãe já começa a quebrar esse modelo padrão, onde ela só tem 2 e ela foi muito criticada por só ter tido 2 filhos. Você tá doida? Você só vai ter 2. Existia um padrão naquele formato familiar que tinha que ter 15, né? A família do meu pai, por exemplo, eram 18 irmãos, né? E a minha avó, na realidade eram 2 vós, né? Meu avô casou 2 vezes, uma teve 12 e a outra teve 6, somado 18, né? 18. Mas essa que teve 12, ela faleceu com o útero destruído, ela teve um câncer de útero, ela teve muitas dificuldades de saúde, porque essa mulher vivia para gestar, cuidar e servir. Porque alguém que ao longo da sua história de vida só pariu filhos, entende? Então, assim, essa mulher deixou de fazer outras coisas, de se realizar como mulher, porque a função dela era gestar, servir, cuidar. Já era um tripé, né? Sim. Já existia esse tripé no inconsciente dessa mulher de que aquilo era obrigação, né? Vamos dizer assim, era aquilo que socialmente ela foi condicionada a fazer. E foi isso o que nós aprendemos, né? Isso. O que vem lá de trás e é o que nós aprendemos, que nós precisamos E a gente cuidar. Reproduz até hoje esse olhar, né? Até hoje. Até hoje. E aí, dentro dessa lógica dos condicionamentos, das conquistas que temos ou que alcançamos, né, coletivamente, isso ainda não nos desvinculou dos condicionamentos. Então, assim, muitas vezes a gente percebe um sofrimento emocional de uma mulher que fez uma escolha solitude, onde ela é muito cobrada, excluída socialmente, porque ela escolheu estudar, escolheu trabalhar, escolheu investir nela. Essa mulher geralmente é tratada por outras mulheres no campo da rivalidade, que é um outro condicionamento, como frustrada, mal amada, tadinha, estudou tanto, aí, nem arrumou um marido. Ninguém parou para perguntar se essa mulher, para essa mulher, né? Se ter um marido era importante para ela. Era uma escolha dela. Exatamente, e aí ficam desqualificando outra mulher, né? Essa questão da rivalidade feminina é um outro elemento que também está no seio dessa árvore, aí no cerne da árvore, está pendurado na galhada, que é a questão da rivalidade. Em cima da rivalidade, né, a ideologia capitalista, ela fomenta no emocional do inconsciente coletivo um olhar de competitividade. Então, com base nessa lógica competitiva, eu tenho sempre que apagar a luz de alguém para que a minha resplandeça. Eu tenho que ser a mais bonita, né? Eu tenho que ser a que para que a minha resplandeça. Isso. E para que a minha resplandeça, a do outro tem que ser diminuída. A do outro, que eu falo, é a coleguinha, né? Vamos dizer assim. E essa subjetivação baseada e pautada na rivalidade, ela é altamente adoecedora, né? Porque essas mulheres, dentro da enquete, inclusive, né? Que eu fiz uma enquete, eu vou falar dessa enquete daqui a pouco, eu vou colocar essa questão de como alguns nãos que elas colocam vem seguido de uma justificativa, né? Eu endosso
porque aquele não é tão não profundamente assim, não é um não tão verdadeiro. Quando eu digo um não e eu tenho na sequência que justificá-lo, ele não está claro para mim. Deixa eu só colocar uma questão aqui, que a Juliane Matos, boa noite, Juliane Matos, está aqui com a gente, ela é uma escritora. A Juliane coloca assim, é muito interessante o marido ter uma empregada 24 horas. E o pior é a própria mulher achar isso normal. Um dia Sim. eu gritei, e se eu não quiser ser a Mulher Maravilha? Né? Sim. É bem desse nível, né? Nós não somos a Mulher Maravilha, nenhuma de nós não damos conta. E nem a precisa tripla ser. jornada é justamente isso, é eu cuidar do meu trabalho, eu cuidar da minha casa, eu cuidar dos meus filhos, e eu ter toda essa tripla jornada, e eu querer dar conta de tudo, né? E as mulheres querem dar conta de tudo, e tá sempre bonita, né? Tá sempre arrumada, cabelo arrumado, maquiada, linda, e dando conta de tudo. E aí, se eu não quiser ser a Mulher Maravilha? Sim, sim. E não querer ser a Mulher Maravilha é o ideal. É começar a pensar num nível de consciência e num empoderamento do que sou, do que quero ser, do que pretendo ser, independente do que me colocaram para ser. Sim. Então, já é um passo inicial. Né? Negar essa condição que as mulheres, de alguma forma, eu gosto muito dessa colocação que ela trouxe, por quê? Porque o que a gente observa nas mulheres é que existe um orgulho em ser guerreira, um orgulho em ser Mulher Maravilha. Ela só tá o crachá pendurado, sim, ela tem trocentos coisas para fazer, ela carrega toda a trajetória de toda a família nas costas e diz que isso é bom para ela. Você vê, é um grau de alienação tão alto que eu sou incapaz de questionar esse meu papel, esse meu lugar, que eu não escolhi, mas que eu fui colocada nele. Porque isso é uma construção social e que eu não questiono e que eu aceito. E aí eu vou absorvendo esses arquétipos como me representando, né? Que a gente estava até conversando a respeito da ideia da guerreira. Sim. Porque ser guerreira é uma desgraça, desculpa a expressão, mas é essa a palavra. Né? Porque o que é ser uma guerreira? É lutar todos os dias, é estar pronta para a guerra todos os dias. Quando você vai no campo da vitoriosa, você se prepara, por exemplo, para uma jornada de uma corrida. Um exemplo. Eu me preparo para uma maratona. Então, eu passo um período correndo ali, me preparando fisicamente, aí eu vou e corro esta maratona. Eu tenho uma expectativa de correr os 42, 50 quilômetros da maratona, mas eu sei que eu me preparei, eu sei qual é o percurso, eu sei qual é a jornada, e quando eu chegar lá, eu tenho um pódio para subir, eu tenho um prêmio para receber. E aí, quando aquela maratona acabar, eu fui reconhecida, fui premiada e realizei um desejo, um sonho. Beleza. O que uma guerreira ganha? Fazendo o contraponto. Nada. Ela guerreia hoje, amanhã e depois e não recebe reconhecimento, prêmio, valor, morre na guerra e nem vira Marte. Porque luta. Sim. Né? Então, assim, as mulheres entraram por um caminho emocional e que elas se reconhecem, a gente vê isso muito claramente na fala das mulheres. Ah, mulher, homem não dá conta disso, não. Ah, lá em casa ninguém dá conta de nada. Olha, eu faço, eu aconteço, é a tarefeira. A mulher entrou num tubo de tarefa, onde ela é tarefeira hoje, amanhã e depois, o tempo todo, e ela reivindica um orgulho. E o adoecimento emocional começa aí nesse gatilho da tarefa. Exatamente. Né? O gatilho da tarefa é onde realmente as coisas começam a se configurar como um sofrimento emocional muito grande. Por quê? Para dar uma ênfase, o que é essa mulher tarefeira, né? Essa mulher tarefeira é aquela mulher que faz. Todos os dias ela tem uma coisa para fazer, né? Então, ela já acorda e ela já vai fazendo, e ela faz o café para a família, e ela corre para o trabalho, e são várias tarefas, e tem um momento que ela não tira um momento para ela. Ela não consegue, entre todas as tarefas que ela tem, tirar um momento para ela. Tirar um momento e pensar nela. Então, ela passa a ser essa mulher tarefeira. Ela está fazendo e passa a vida inteira fazendo alguma tarefa.
né? Exatamente. E a grande questão que a gente observa também, Rose, é que essa mulher, ela inconscientemente, emocionalmente, ela quer ser reconhecida. Uhum. Só que esse reconhecimento nunca chegará. Por quê? Porque quando eu entro na roda viva da tarefa, eu fico invisível. Eu me invisibilizo para mim mesma. E o outro não me vê, porque eu não me vejo. Por que o Sim, outro vai me ver? sim. E assim, no ponto de vista da saúde, quero até colocar que eu também trabalho na saúde, e a gente vê isso muito claramente, a postura das mulheres assim. Esse homem vai fazer um exame de sangue, um exemplo. Aí ele chega lá de manhã para colher esse exame de sangue, a mulher entra na frente junto com ele. Aí você vai orientar o homem, olha, o senhor tem que fazer assim, o senhor fez o jejum dessa forma. Aí ela não fala comigo, ele não sabe de nada. Isso ocorre dentro Né? de uma lógica de infantilização desse homem, Desse homem. entendeu? Ela se coloca numa condição de que ela tem que cuidar, inclusive do agir, do autocuidado dele. Autocuidado é autocuidado. Ele é meu, eu tenho que fazer por mim. E aí a gente percebe, não me explica, boba, ele não entende, não, me fala para mim que eu controlo tudo, tá tudo dominado. E esse é um sintoma de que essa mulher está no tubo, na roda viva, entendeu? Do Sim, adoecimento do tarefeiro adoecimento. dela. Ela, Sim. ela não enxerga, ela abarca todas as questões. O filho não sabe de nada, o marido não sabe de nada. Ah, deixa que eu faço. Ah, eu não tenho paciência para esperar. Esse é um equívoco emocional. Essas mulheres começaram a agir sem refletir. Então, elas compraram um modelo de gestão emocional para serem pertencentes, como a gente discutiu no grupo Sim. Resiliência, que a busca por esse pertencimento, a busca pelo reconhecimento, também faz com que essa mulher fique esperando que esse monte de coisas que ela somou e virou uma grande matula que ela carrega, uma hora alguém vai reconhecer. A, E, a, lamentavelmente, o que precisa ser dito, doa quem doer, que esse reconhecimento nunca sim. chegará. A Nunca. Juliane está colocando aqui que começa na escola, né? Você pergunta o nome da criança e a mãe responde. Né? Então, já começa Sim, assim. Você olha para a criança sim. e fala assim, como é que é seu nome? E a mãe fala, Natasha. Ué, como assim? Né? Eu perguntei para a Você criança, perguntou para ela não deixa a criança. criança falar, ela não Sim. deixa... E ela começa a abarcar tudo. E vai ensinando, inclusive, aquela, se for uma menina, né? Que ela, como menina, Sim. como mulher, ela tem que abarcar tudo. Ela tem que... Ontem a gente conversava, Sim. E a inclusive, mãe sobre se a questão... espelha, né? Isso, ontem a gente conversava, inclusive, sobre a questão das brincadeiras, né? Dos brinquedos que a Sim. mulher começa a ser tarefeira desde criança. Quando você dá um presente para uma menina, geralmente você dá uma panelinha, um fogãozinho, não que você não queira, né? Fala A assim, ah, mas vai vassourinha. ser uma vassourinha, né? Algo de casa. E Sim. aí, não que você esteja dizendo assim, ah, mas ela vai ser uma dona de casa, mas fica subentendido. Você vai ser uma dona de casa, então você tem que aprender a Subentendido. cozinhar, você tem que aprender a varrer, você tem que aprender, né? E não é ruim dar esses presentes, porém, você também pode dar outros presentes para a criança, outros brinquedos para a criança. Inclusive, eu falava Sim, sim. de brinquedo, né? Brinquedo, para mim, não tem brinquedo de menino e de menina. Brinquedo é brinquedo. Tá? O menino pode brincar de boneca, a menina pode brincar de carrinho, tá? Porque Sim. quando a criança está brincando, ela está mostrando o que ela quer para o futuro dela, ou ela está imitando o adulto que tem ali dentro da casa. Tá? Então, se ela começa a Exato. brincar de casinha e ela é sempre a mulher que está ali limpando, cuidando, é o que ela está vendo dentro de casa. É o que ela está Sim. vendo a mãe fazer, é o que ela está vendo as mulheres fazer. E o homem fica lá, sentado. Tá? Então, a gente já começa na educação das nossas filhas, né? E dos nossos filhos, dos Filhos homens também, também. né? É, Porque é. a maioria dos homens, pelo menos antigamente, eles eram criados assim, não, você é homem, você fica sentado enquanto eu faço. E tudo era na mão, e tudo era na mão. Hoje, eu quero acreditar que isso mudou, né? De que o Uhum. homem também está fazendo tarefa de casa, né? De que os dois conseguem fazer, de que todos eles estão sendo ensinados. Eu quero acreditar nisso, mas a gente sabe que, infelizmente, não é o que está acontecendo muito por aí, né? Então,
Quando sim. a mulher E- ela é criada para cuidar, ela vai cuidar, gente. Ela vai continuar cuidando, cuidando e esquecendo dela. E aí é quando chega um momento que a sua saúde mental, que a saúde mental da mulher já não aguenta, né? Já não dá conta de tantas tarefas, de sim, ser essa mulher sim. tarefeira, de dar conta da casa, de dar conta dos filhos, de dar conta do trabalho, de dar conta de tudo. E ninguém aqui está dizendo que a mulher não tem que trabalhar, pelo contrário, né? A mulher tem que cuidar dela e a questão financeira está dentro disso. E o trabalho casa com essa Rose, questão. Oi, Rose, seu microfone está falhando. tá? Tá cortando sua fala. Tá me ouvindo agora? Alô, alô, ok, Oi? testando. Melhorou? Tá, ok. Ok, melhorou, né? Ok. Uhum. A Juliane está participando bastante. Vamos participar, pessoal. A Juliane Márcio coloca ainda, né? Tem que explicar o outro lado, não é deixar de fazer, é dividir, porque tem gente se baseando nisso e não tá fazendo, e não faz nada, né? Nada de nada. Quando a gente fala, a Sim, gente vai sim. falar daqui a pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá, é porque aqui tá dando uma mensagem aqui de áudio. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho, né, em como sair dessa parte de ser a mulher tarefeira, né, de estar fazendo o tempo todo Sim, sem ajuda, tá? E entra nessa questão aí, não dá ajuda, né? Porque a gente não fala em ajuda, a gente sim, fala que todos devem fazer porque todos moram na casa, porque todos estão no mesmo ambiente, né? E quando a gente fala de saúde mental, quando a mulher sim, sim, começa a entrar nessa tripla jornada, vem primeiro o estresse. E o estresse, ele gera ansiedade. E a ansiedade, gente, pode pular para uma depressão. Por quê? Porque ela começa a se olhar e falar assim, nossa, começa a se comparar com outras mulheres, né? A rede social ajuda muito para isso, né? Porque a gente olha a rede social, tá todo mundo feliz, lindo, magro, reconhecimento. né? Bem penteado, e se cheirar, tá até cheiroso, Adoro. né? E aí você olha e fala assim, nossa, Verdade. eu me comparo com outra mulher, né? Nossa, fulana tá tão bonita, tá assim, tá assado, olha como ela tá. E eu tô aqui. Mas ninguém sabe qual é realmente o real. A rede social mostra aquilo que nem sempre é tão real, né? E aí é o momento que você precisa olhar para você e falar Sim, assim, opa, eu preciso me cuidar não para ficar mais bonita, não para ficar mais rica, né, do que fulana, mas para mim, para olhar para mim, para que eu não chegue a um nível de estresse tão grande e para que eu não chegue a uma depressão. E aí, o momento em que eu olho para mim, que eu tiro um tempo para mim. O que é tirar um tempo para você? Você pode tirar 10 minutos do seu dia para fazer uma meditação. Você pode tirar 20 minutos do seu dia para fazer o que você gosta, assistir um filme, 1 hora para assistir um filme, que talvez não dê para fazer isso todos os dias. Mas tire um tempo na semana para você, onde você fala assim, opa, isso aqui agora é para mim. A Juliane está rindo aqui porque eu disse que dá para sentir até o perfume na rede social. Então, tira um tempinho para você. Ser bem-sucedida é também olhar para você, não é olhar só para o outro. E, opa, o que aconteceu? Alguma coisa aqui, Gilson? Opa, acho que eu saí. Ah, não, saí não. É porque sumiu a minha imagem. Então, estar com você, tira um tempo para você, né? E essa mulher tarefeira, ela vai, quando você começa a tirar um tempo para você, ela vai como que respirando, né? E falando assim, peraí, eu não preciso dar conta de tudo. Eu não preciso dar conta da minha vida e da vida do outro, né? Nós temos, e nós temos mesmo como mulheres, essa questão do cuidar. Nós somos cuidadoras, porém,
A primeira pessoa Sim. que eu preciso cuidar é de mim. Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Né? Como é que eu vou dar saúde para o meu filho, para o marido, para a mãe, para o pai, se eu não tenho a saúde? Tá? E aí a gente entra em como que eu vou lidar com essa sobrecarga? O que eu faço para lidar com essa sobrecarga de estar trabalhando? Porque, gente, na quarentena, então, as pessoas têm trabalhado muito mais. Esse negócio de fica em casa, a sua casa virou o seu trabalho, a sua casa virou a escola do seu filho, a sua casa virou a sua casa mesmo, que você tem que administrar, virou tudo. E aí você acaba fazendo, sendo essa mulher tarefeira e não se dá o tempo de olhar e falar assim, peraí, e eu? Para onde que eu fiquei aqui nesse trabalho, nessa escola, porque sua casa virou tudo, né? E a sua casa interior, como é que tá? Como é que você pode lidar com essa sobrecarga? A primeira coisa é reconhecer que você está sobrecarregado. Você já reconheceu? Muita gente chega e fala assim, não, tá tudo bem, não, eu dou conta do meu filho, eu dou conta do marido, eu dou conta disso, eu dou conta do trabalho, eu dou conta, e chega um momento que toda mãe fala isso, né? Eu acho muito engraçado, toda mãe fala assim pro filho, no dia que eu morrer, eu quero ver o que vocês vão fazer. Por que toda mãe fala isso? Porque é uma mulher que está se sentindo sobrecarregada. Preterida. Ela está gritando e falando assim, socorro. Ela quer o valor, ela quer o reconhecimento e o mérito. Não chega. Exato. Não chega. E não chega. Não. Só que quem é que tem que dar esse valor, esse reconhecimento e esse mérito? Ela mesma. Exatamente. A Síria está falando aqui, sem contar que virou também local de trabalho e sem horário de começar e terminar. As pessoas e o chefe não possuem limites e nos acessam a toda hora. Então, a sua casa virou também o seu local de trabalho. Tem gente trabalhando, eu atendi pessoas que estão no consultório falando assim, eu estou trabalhando até meia-noite. Mulheres, eu estou trabalhando até meia-noite. E depois de meia-noite, quando eu termino de trabalhar, é que eu vou cuidar da minha casa. Sim. E é esse momento que você tem que olhar e falar, poxa, eu estou sobrecarregada, eu não estou aguentando. Eu não sou a Mulher Maravilha, eu não sou heroína. Sim. Mas eu posso ser heroína da minha própria história, mas nesse momento de todo mundo, eu não sou heroína. Oi, Vinícius. Mas dentro disso tudo que você colocou, Rose, é muito interessante o que você colocou com relação à questão de fazer tudo e essa jornada que deixou de ser tripla, passou a ser infinitamente maior, não dá nem para mensurar quantas jornadas essa mulher agora está tendo simultaneamente. Porque antes ela tinha uma lacuna entre uma e outra. Sim. Agora essas jornadas são simultâneas. Ela está dentro do lar, ela é a dona da casa, ela é a cozinheira, ela é a faxineira, ela é a amante, ela é a esposa, ela é a cuidadora, a conselheira, ela é tudo simultaneamente. Então, ela está fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso daqui 6 meses, daqui 4 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, isso vai reverberar na saúde dessa mulher. Isso vai trazer consequências físicas, fisiológicas, biológicas e emocionais. Sim. A conta vai chegar. Porque isso é desumano. Isso é desumano. E as mulheres, por terem esse orgulho de serem guerreiras, porque essa lógica da guerreira, ao contrário do que muitas pensam, que acham que isso é um elogio, quando eu viro para uma mulher e falo, você vai conseguir porque você é guerreira, e ela se sente lisonjeada com aquilo, isso é um aprisionamento. Um aprisionamento das emoções. Porque quando eu me vejo sempre num campo de batalha, eu não me permito fraquejar. Eu não me permito dizer que não dou conta e soltar a espada e a lança no chão e dizer, estou rendida, não vou me entregar. Não, porque isso socialmente não é permitido. Até pela cobrança social do reconhecimento da guerreira que a outra imprimiu naquela outra mulher.
Então, essa mulher está vibrando o tempo inteiro fora dela, buscando esse reconhecimento, buscando esse mérito que nunca chegará e aprisionada no olhar que o outro colocou ela. Sim. Isso é muito grave. Isso, do ponto de vista emocional, é um outro gatilho que desencadeia o sofrimento e a ansiedade que você colocou. Né? Essa ansiedade, ela é uma erva daninha, que a partir de outras ervas daninhas, aquilo vai virando um matagal difícil de qualquer outra planta crescer ali no meio. Porque a grande questão da erva daninha é que ela sufoca o que verdadeiramente tinha que nascer. E essa mulher não consegue acessar o que verdadeiramente ela sonha, o que verdadeiramente ela quer. Ela não consegue botar em pauta e em prática os seus próprios projetos, os seus anseios, porque ela está vibrando na cobrança social, dentro do modelo padrão, dentro daquilo que colocaram como natural ela fazer, que é tudo para todo mundo o tempo todo. Sim, a Lucina está colocando aqui para ela, que para ela já chegou a conta, 20 quilos a mais, ansiedade a 1000, né? Então aí, Lucina, você já está reconhecendo que está sobrecarregada, né? Então o primeiro passo é esse, reconheça que você está sobrecarregada, que você não está dando conta, que você não é uma heroína, né? Você não é a Mulher Maravilha, tá? A gente pode ser heroína no caso de nós mesmos, né? Quando eu olho para mim, aí sim eu posso me salvar, né? Mas salvar o outro sem eu primeiro me colocar para mim mesma, não tem como. E depois, a Juliane pergunta também que como se dá esse valor, né? Como que eu posso me dar esse valor? Primeiro, esse reconhecimento. Depois, gente, a gente precisa abrir mão do controle. Às vezes, a gente quer ter o controle de tudo, como a Venise falou aí, né? Pode que o paciente chega lá, o marido com a mulher, e tem que falar para a mulher, porque ela que tem o controle de tudo, ela que abarca tudo. Então, abra mão desse controle. Você não dá conta de tudo. Não dá conta, abra mão, mas é a melhor maneira de abrir mão desse controle é começar a delegar tarefas. É começar a olhar para o teu filho e dizer assim, você dá conta de fazer tal coisa sozinho. É começar a olhar para o teu companheiro ou companheira, né? Porque tem muitas mulheres que também são a companheira é outra mulher, dizendo você dá conta sozinha, você dá conta sozinho. Abrir mão do controle é abrir mão um pouco de querer abarcar tudo, de querer abraçar o mundo com as pernas. De ter um pouquinho, a gente quer ter aqui na mão, no pé, e ainda levar um pouquinho do peso na cabeça, né? Porque ainda cabe. Então, abra mão desse controle. Você não dá conta de tudo, de todos ao mesmo tempo. E não precisa. Não precisa dar conta. Não precisa. Não Assim, precisa diz que só que a terapia hoje, para mim, é indispensável. Todo mundo deve fazer para se reconhecer e corrigir posturas errôneas e abusivas de nós mesmos conosco e dos outros conosco. É isso mesmo, Síria. Sim. Uma coisa que você pode fazer por você, que a Síria coloca aqui, terapia. Isso é por você. Você se dá uma hora uma vez na semana para ir a um terapeuta, é você abrir mão do controle também. É você olhar para as pessoas que estão perto de você e falar assim, agora é o meu momento. Agora eu vou cuidar de mim. Uma outra forma também de você se desvencilhar um pouco. Reveja as suas prioridades. Qual que é a sua prioridade hoje? Primeiro, a sua prioridade para o futuro. O que eu quero do meu futuro? E a sua prioridade do aqui e do agora. A mulher tarefeira, ela é aquela que quer fazer tudo. Então, ela tem, vamos para as coisas pequenininhas, as coisas de casa, né? Ela tem a roupa para lavar, ela tem a louça, ela tem o almoço e ela tem que ajudar o filho na tarefa. E aí, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou lá, lavo a louça, boto a roupa na máquina e corro lá no menino e ajudo um pouquinho. Ou seja, eu não faço nada direito. Estabeleça prioridades no seu dia. O que você vai fazer primeiro? Você vai primeiro... Isso eu estou falando das coisas pequenas, do lar, ali, do que está acontecendo agora na pandemia, né? Que a gente está dentro de casa.
que você vai fazer primeiro? Você vai primeiro lavar a louça? Ou será que tem uma outra pessoa que pode lavar essa louça? Né? Será que dentro da sua casa só você pode lavar a louça? Só você pode colocar a roupa na máquina e lavar a roupa? Só você pode ajudar a criança? Então, estabeleça uma prioridade para você e estabeleça tarefas para os outros. Né? A gente quer dar conta de tudo, a gente acha que nós somos super-heroínas e não somos. Né? E qual a prioridade para o seu futuro? O que você quer fazer? O que você quer alcançar no seu trabalho? O que você quer alcançar na sua vida pessoal? Né? Estabeleça essas prioridades também. Não é tudo uma vez, não. Né? Eu quero fazer mestrado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chegar à diretoria do meu trabalho. Não. Estabeleça uma prioridade por vez. Né? Sim. Que mulher tem essa mania, né? De falar assim, eu vou fazer mestrado, e ao mesmo tempo eu vou chegar à chefia, e ao mesmo tempo eu vou ter um relacionamento lindo e maravilhoso. E aí, quando você não dá conta de todas essa lista que você faz, aí é quando vem a frustração, é quando vem o estresse e depois a depressão, né? Então, estabeleça uma prioridade, um objetivo por vez. O que eu quero hoje? Hoje eu quero me transformar na diretora do meu serviço, do meu trabalho. Né? Eu quero ser a chefe. Começa a fazer coisas de formiguinha, né? Pequenos passos para chegar até onde você quer. Claro que com resiliência, com alegria, né? Sem pisar em cima de ninguém. Vai devagar. Né? E estabelece essa prioridade que você quer. Mas estabeleça prioridades na sua vida, as pequenas e as grandes. É uma outra forma de você sair um pouco desse estresse, dessa sobrecarga dessa jornada. E vem aí uma parte que a Juliane perguntou, né? Quem que você pode colocar para estar com você? Às vezes a gente acha que as pessoas que estão dentro da nossa casa, elas têm que nos ajudar. Aí, Venise, vem aquela história, né, que a gente falou do que é o ajudar. Posso falar sobre o ajudar? Trouxe o conceito. Posso falar do conceito? Pode falar do conceito. Eu acho que é muito importante entender o conceito do ajudar, porque se eu não conseguir compreender o conceito do ajudar, eu não consigo soltar a mão do controle. O controle está extremamente vinculado à compreensão do que é o tal do ajudar, que muitas mulheres acham o máximo. Olha o conceito do ajudar. A ação de auxiliar, de dar socorro, favor que se presta a alguém. Né? Esse é o conceito de ajudar. Favor. É um auxílio que eu dou, é um socorro. Isso é, quando se trata de tarefas domésticas, quando você vibra no campo de defender a tese de que todos têm que ajudar, aí é que você não vai ter ajuda. Sim. Por quê? Porque você desresponsabiliza aquela atividade que é necessária e coletiva, você chama para si como o esteio daquela responsabilidade, como a grande sombrinha, e todo mundo que quiser sair debaixo dessa sombrinha, entra e sai a hora que quer. Sim. As pessoas não se responsabilizam pela sombrinha, porque você diz que você é a sombrinha. É um exemplo. Então, assim, o ajudar focado na lógica de que eu faço, o outro me ajuda se quiser, o outro me ajuda se puder, fica na lógica do prestar o favor. E aí você continua sobrecarregado. Então, a grande questão é compreender que precisa sair da lógica do ajudar para o contribuir. Porque a contribuição, o conceito de contribuição, olha só, parte que cabe a cada um. Isso é contribuição. Então, quando a família contribui, ótimo. As pessoas entenderam que cabe naquele latifúndio uma parte para cada um. Se eu defendo a tese de que todo mundo me ajuda ou ninguém me ajuda, ninguém tem responsabilidade com aquilo. Essa é a grande lógica, que se essa mulher compreende isso, ela começa a soltar a mão do controle e começa a distribuir tarefas.
E Então, dar a quem de direito a sua contribuição como uma forma de responsabilizar aquela pessoa por aquela parte daquela tarefa. exato, não é uma questão de ajudar, né? Quem mora Sim, dentro da casa precisa contribuir. Aí sim, algumas mulheres perguntam assim, mas meus filhos são muito pequenos. Meu filho tem 2, o outro tem 5, como que ele vai contribuir? Né? Criança pequena, gente, eles já podem fazer algumas tarefinhas, né? Eles já podem contribuir, por exemplo, guardando os brinquedos deles, sim, né? sim. Guardando aqueles brinquedinhos e pode fazer até com uma brincadeira, como uma brincadeira para, ó, você vai guardar e tá, vai guardando, né? Criança pequena também pode contribuir arrumando a sua própria caminha, nem que seja um pouquinho bagunçada ali para ele ir lá e ajudando não, para ele poder contribuir ali do jeito que ele pode, né? E todas as pessoas que moram na casa. E isso inclui o companheiro ou a companheira, né? Sim, Inclui a sim. todos, porque todos moram ali, todos precisam contribuir. Então, quando você coloca essa questão da contribuição dentro da sua família, a sua sobrecarga fica menor. Né? Você não fica com aquela coisa de querer abarcar e você tira o controle de você, né? Você acaba deixando esse controle com todos. Você não precisa fazer tudo a todo momento. Você pode sim contar com quem está com você, com quem mora dentro da casa junto com você. Esse é o momento em que a sua família contribui, tá? Sim, verdade. A Juliane coloca que as mulheres são muito egoístas ainda, né? Na verdade, as mulheres querem ter o controle, né? Querem ter o controle de tudo. E aí a gente olha e fala assim, isso é egoísmo. Não, na verdade as mulheres querem abarcar, elas acham que cuidar é prerrogativa delas o tempo todo e pronto. E ninguém pode mais fazer isso, né? A Eu Síria posso falar uma coisa sobre essa fala? pode. Deixa eu só colocar o que a Síria coloca. Acho que o termo egoísta é negativo. Acredito que não tem amor próprio, né? Então, assim, não é uma questão de egoísmo, é porque eu ainda não consegui soltar o controle. Pode falar, Vinícius. Eu vou colocar a seguinte questão a respeito dessa interpretação aí sobre egoísmo. Essa mulher, nós mulheres, essa não, nós mulheres, fomos subjetivadas ao longo da história. Historicamente, a gente vem sendo construída com tijolos que fazem com que acreditemos que o controle é nosso, que o cuidado é nosso, que o gestar é nosso, que o servir é nosso. Ficar livre disso da noite para o dia é praticamente fazer Sim. uma cirurgia sem anestesia. Sim. Ninguém dá conta de ficar livre desses conceitos que está no inconsciente da gente, que a gente às vezes age no automático e nem percebe. Não sabe nem onde arrumou aquela postura, mas faz. É tão complicado emocionalmente para essa mulher enxergar isso que chega a doer, dói nos ossos, sabe? Dói na alma. Isso às vezes vira doenças psicossomáticas, inclusive, Sim. porque de alguma forma, lá no profundo do meu coração, eu percebo que eu tento ter o controle de tudo, eu mando em todo mundo, eu quero, de alguma forma, me autoafirmar emocionalmente, porque ao longo da história eu não tive um lugar para chamar de meu, porque as mulheres foram castradas e foram também, ao longo do processo histórico, colocadas, objetificadas. E nessa condição objetificada, eu não tenho sentimento, eu não tenho prazer, eu não tenho desejo, eu não almejo, eu não construo projetos. E isso gera dentro de nós uma coisa chamada, dentro da psicanálise, de recalque. E o recalque, ele é um grito sufocado. Em algum momento da sua jornada de vida, esse grito vai sair. É como gritar dentro de um saco. A hora que você Sim. abrir o saco, esse grito sai. Sai. E essa mulher, ela fica buscando o pertencimento. Ela fica o tempo inteiro dizendo, olha, aquela família tem aquele perfil porque eu sou a mãe deles.
Porque eu sou a esposa daquele homem, por isso que ele é bom, por isso que ele é eficiente, por isso que ele é bem realizado. E por que que essa lógica do egoísmo, essa interpretação também ocorre? Porque essa mulher, ela dentro da perspectiva rivalizada, de competição com outras mulheres, de ser sempre muito eficiente, ela carrega, ainda que não perceba e ainda que é difícil de verbalizar, uma angústia de não ser fracassada. Então, quando eu não dou conta desse excesso de tarefa, eu estou sendo olhada pela coletividade feminina e estou sendo qualificada como incompetente, como incapaz e fracassada. Então, assim, se eu me caso e me separo, eu sou qualificada, eu sou colocada na casinha das fracassadas. Se eu tenho filhos e não dou conta, eu também sou colocada na lógica da fracassada. Então, o campo do egoísmo aí, ele não é necessariamente um egoísmo. Ele é uma busca constante de pertencimento e uma busca constante de reafirmar que eu fui capaz, de que eu sou capaz e de que eu estou dando conta. Porque eu preciso desse olhar do outro para me referendar o tempo inteiro. Exato. E isso é adoecedor. E essa mulher está dentro dessa cerquinha aí de adoecimento. Só que as mulheres não percebem. E aí, quando você coloca isso, por isso que eu coloquei no início aqui, essa live aqui mais desconstrói do que constrói. Sim. E é doído desconstruir. Aí arrancando essas camadas aí, que parece uma casca bem grossa, é dolorido. Porque assim, a gente olhar e perceber, cara, é mesmo, eu faço isso. Nossa, é mesmo. Porque você precisa ser reconhecida. E na busca do reconhecimento, eu me escravizo. Na busca do pertencimento, né? A Juliane colocou aqui algo bem enfatizando isso que você falou. Tem um amigo que aposentou, quase separou, porque a mulher disse que ele estava roubando as tarefas dela. Pensa! Olha, ou seja, ele foi fazer junto com ela, né? Ele foi contribuir e ela tá tão enraizada dentro do que o controle é meu, eu preciso fazer, eu preciso estar com o controle, que ela não deixa. Ela quase bota o homem para fora porque estava roubando o que era dela. Né? O controle é dela. Se sentiu invadida, né? Se sentiu invadida. A Lucina pergunta como tratar as doenças psicossomáticas. Lucina, terapia. As doenças psicossomáticas, elas geralmente são tratadas com terapia. Então, é necessário, porque a doença psicossomática é aquela que se manifesta no corpo. Ela está no seu psicológico, mas ela se manifesta no corpo. A psicanálise é muito bom para tratar com as doenças psicossomáticas, né? Porque ela vai lá no fundo, ela vai buscar onde começou essa dor que você está sentindo, que é uma dor emocional que está vindo para o físico. A Síria diz, gente, vou colocar um conceito de recalque da engenharia. Eu sou engenheira química e quando se faz projetos de bombeamento da estação de tratamento de água e efluente, usamos bombas de recalque para limpar, para impulsionar esses líquidos que não conseguem subir por conta da falta de gravidade. Então, somos bombas que temos que dar fôlego e ânimo a tudo que esquecemos de nós. Olha só que legal esse conceito de recalque, muito bom. Realmente, o recalque é aquilo que fica lá no fundo, que é difícil de tirar. E quando ele vem à tona, ele mexe com você. E não é fácil você lidar com né? Fazer uma reconstrução daquilo que estava lá no fundo. Muito bom, Síria. Obrigada pela sua contribuição. Muito bom mesmo. Muito bom. Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho da enquete que você fez, que foi muito boa. Sim. Com algumas mulheres. A Vinícius fez uma enquete com algumas mulheres. Ela mandou um questionário para algumas mulheres e elas responderam e ela fez, então, uma quantificação, né, da resposta dessas mulheres. E eu acho que serve para nós hoje, para essa discussão que nós estamos tendo.
É. Eu pautei essa enquete em cima de algumas pequenas questões, assim, mas que eu percebo que está muito no cotidiano das mulheres e está presente na fala, está presente no elogio, está presente nas cobranças. Então, são pequenas questões que eu perguntei dentro desse contexto de pandemia, né? Então, a primeira questão que eu pontuei com elas foi assim: os afazeres domésticos, eles são divididos domesticamente? Aí elas colocaram, eu achei muito curioso essa resposta, porque 50% delas disseram que sim. Mas usaram essa expressão que eu e Rose já pautamos aqui, que é a questão da ajuda. Da ajuda, Né? né? Então, a lógica é de que, ai, graças a Deus, alguém me ajuda. Isso é, eu não trabalho com a lógica de que todos contribuem. Eu trabalho com a lógica da misericórdia, do socorro, não é mesmo? Né? Sim, Então, a ajuda é nesse sentido. E eu achei muito curioso. O outro 50% simplesmente respondeu não. Não, assim, bem redondo. Isso Olha é, só, são mulheres... 50%, né? não recebem nem a misericórdia. Não é mesmo? Puxa o carro sozinha domesticamente. Perguntei como é que era a situação laboral, né, dessas mulheres todas que responderam. 35% delas estão desempregadas e 65% estão empregadas. Então, nós temos um grupo maior de mulheres trabalhando nesse grupo que foi perguntado. Né? A segunda questão que foi pontuada foram se elas foram afetadas pela pandemia. Né? Eu achei muito interessante também, porque 70% respondeu que sim. E junto com esse sim, veio muitas observações. Sim, e estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, fui afetada desta forma, estou ansiosa, estou assado. Então, nunca foi um sim cru, foi um sim sempre com alguma reverberação ali, alguma coisa esse sim trouxe, mais impactante. Então, 70% foi impactada de alguma forma. 30% que eu achei muito curioso, né? Você vê num contexto mundial de pandemia, 30% respondeu normal. Normal? Eu achei incrível, incrível. Porque, assim, num contexto mundial de pandemia, tudo que não está é normal. Sim. Né? Mas essas pessoas se veem dentro de um contexto de normal. Mas aí entra o olhar psicanalítico. Até esse não e esse olhar de normal para um contexto caótico mundial, ele também traz imbuído aí uma incapacidade de enfrentar uma realidade. Ele traz imbuído aí também uma negação, um esconderijo interno, que eu não quero olhar para uma verdade que está posta. Sim. Percebe? Então, assim, eu vi que isso ficou muito claro. Sentimentos. Eu perguntei qual o sentimento, esse momento de pandemia, estava aparecendo com mais força emocional nessas mulheres. Aí elas colocaram, 80% diz que muitos sentimentos atravessaram essas mulheres. Mas o que eu considerei mais curioso foi a questão da ansiedade, da exaustão e da solidão. Né? Isso é, imagina você ouvir, num contexto de pandemia, de isolamento social, a pessoa trazer a fala da solidão. Isso demonstra o quanto está difícil as convivências nos lares, o quanto esse lugar de fala não é ocupado por essa mulher não tem com quem dialogar, existe um silenciamento relacional, existe também, dentro desse olhar de solidão, a gente percebe com muita clareza que existe um estar sozinho acompanhado. Eu estou cercado de familiares, mas eu estou esvaziado daquelas companhias. E isso gera sofrimento emocional. Né? Eu achei muito interessante isso. Ansiedade, exaustão e solidão foi o que apareceu na cabeça. Né? E exaustão, curiosamente, está linkado ali com o não, né, dos afazeres domésticos, que é onde eu estou sobrecarregada com aquela tripla, quadrupla jornada, que agora é o home office, que é onde eu faço tudo o tempo todo simultaneamente. E ninguém vê, não é mesmo? Eu estou dando conta, não é mesmo? Ninguém percebe. Outra questão também que foi pontuada foi a questão da emoção.
eu quero explicar a diferença de sentimento para emoção, porque na hora de responder as questões também, muita coisa que foi dita nessa questão do sentimento foi repetida na emoção. Na emoção. Emoção é aquilo que eu sinto e que eu ainda não sei nomear. Eu não sei justificar. Eu senti, eu percebi, eu não tive controle sobre aquilo, mas eu não sei ainda dar um nome. Para mim, não é um nome para fora, porque o nome existe, as emoções têm nome. Mas dar este nome para dentro de mim, dar este nome para a minha compreensão, ressignificar aquele sentimento dentro de mim. Porque quando eu entendo o que é essa emoção, ele vira sentimento. É como se fosse o germinar do sentimento é a emoção. Sim, é a emoção. E eu percebi com muita clareza o quanto elas confundiram essa interpretação, mas eu considerei isso bom, porque foi proposital. Elas colocaram que 72% delas tiveram emoções negativas, né? E essas emoções negativas são atravessadas pela ansiedade, são atravessadas pelo pânico, são atravessadas pelo medo, são atravessadas pela insegurança, são atravessadas por muitos outros sentimentos. 28%, mais uma vez, se manifesta como normal. Normal. Normal, não, eu anotei aqui os termos normal, bem e tranquilo. Eu achei inusitado, porque num contexto caótico, eu me senti normal, bem e tranquilo, não tem nada de anormal nisso. Não. Mas dentro do olhar da psicanálise, você também está escondendo coisas aí. Sim. Que você não quer ver, né? Outro aspecto também que eu considerei muito interessante foi a questão da cobrança estética, né? Você vê que a nossa colega aí disse, eu estou ansiosa e 20 quilos mais gorda, né? E aí o que acontece? Essa cobrança estética, né, do ter engordado, não importa o motivo pela qual seja, ela é adoecedora, né? Ela faz parte de um dos processos de objetificação da mulher e também está muito, muito alicerçado na questão dos dispositivos que dominam as emoções femininas. Né? Nós temos aí muitos dispositivos que são utilizados pela ideologia capitalista para capitalizar essa ansiedade de ser magra. Tipo isso. Sim. Então, cobrança estética. 31% diz que se sente cobrada. Né? Eu achei muito interessante. 79% disse não, mas não foi o não redondo. Eu achei muito maneiro o não ser redondo. Porque quando esse não é redondo, como foi o sim, ele também não é um não para mim. Não. Eu preciso explicar esse não, então não é não. Aí o que acontece? Apareceram vários adendos. Os adendos assim. Não, eu não sou cobrada, mas eu me autocobro. Não, eu não sou cobrada, mas eu me cuido. Não, eu não sou cobrada, mas eu acho que tem que se cuidar, né? Então, assim, é o tempo inteiro tentando justificar uma angústia interna de algo que eu sei que eu não dou conta, mas que socialmente é me imposto e eu não sei como lutar contra isso. Eu simplesmente me submeto. Então, isso para mim ficou muito claro nesse olhar. A questão do futuro. A gente fez o seguinte questionamento, né? Qual a perspectiva para daqui 5 anos, né? Que eu achei muito curioso também, que vê muito claramente, até pelo contexto de pandemia, vem muito claro a questão do ter saúde. Né? O anseio daqui 5 anos ter saúde. Né? Eu quero ter saúde, que aí tudo vai dar certo. Eu considerei esse aspecto muito, muito significativo e importante. E a questão de retomar projetos e sonhos, né? Como se formar, casar, viajar, reunir a família. Então, assim, são projetos muito legais da pessoa resgatar isso e ver a possibilidade daqui 5 anos poder realizar. Isso significa que as pessoas ainda estão projetando. E projetar sonhos é saúde mental. Né? É poder construir caminhos, começar a semear flores na jornada, ainda que os espinhos estejam prevalecendo. Então, ter sonhos é muito importante. A questão da violência, né? Que essa, sim, me deixou um pouco triste, em virtude a gente fez a seguinte pergunta.
se essas pessoas, em algum momento, dentro da pandemia, haviam sido vítimas, né, de violência. E aí, 25% delas passaram pela violência psicológica, que é a mais perversa de todas elas, que é onde está o grande gatilho de aprisionamento emocional, que adoece essa mulher e impossibilita ela de tomar ações efetivas para sair desse processo de violência. A violência psicológica, ela gera um aprisionamento que ela paralisa essa mulher. Ela perde a capacidade reativa, lá primitiva, lá do reptiliano aqui que a gente tem, da memória reptiliana, lá dos primatas mesmos, lá da era da caverna, de correr, por exemplo, de tomar atitude de fugir. Ela perde essa capacidade por um período temporário, porque se ela entra num processo de análise, de terapia, de tratamentos, ela começa a resgatar dentro de si toda essa memória de fuga, toda essa memória reativa, de sobrevivência, de eu tenho que sobreviver, então por isso eu preciso reagir. Né? Então, a terapia vai ajudar. E entra a questão do assédio, que foi 7,5%, que eu considerei também um número muito alto, porque o assédio é outro tipo de violência silenciosa. Uhum. Porque você é assediada quando você anda na rua, você é assediada quando no trabalho, você é assediada o tempo inteiro. Se você é bonitinha ao olho de quem está te assediando, o fato dele te achar bela, ele já se credencia a lhe assediar. Olha que coisa. Sim. Né? Ele não pergunta se você está disposta a ouvi-lo ou se você está disposta a ouvir a cantada ordinária que ele tem para lhe ofertar e que, via de regra, é pouco inteligente, né? Geralmente é umas coisas sem cérebro. Uma tragédia. Exatamente. A questão da violência física apareceu em 2,5% e da violência financeira em 2,5%. Eu quero falar da violência financeira. A física é evidente, mas a financeira, ela ainda precisa ser uma pauta a ser discutida, Rose, porque as mulheres ainda, ela apareceu nesse valor, de certa forma, pequeno aqui, mas ela aparece ainda não compreendida. As mulheres ainda não percebem quando estão sendo abusadas financeiramente. Por causa da lógica do cuidar. Uhum. Quando eu tenho a lógica do cuidar, eu fiz uma aliança com aquela criatura não trabalha, aquela criatura só me dá prejuízo, aquela criatura faz o meu cheque voltar, aquela criatura me faz fazer dívidas ali, se comprometendo comigo. Não, vamos comprar isso que eu vou te ajudar. Olha a ajuda aí. Ajuda, ajudar, não é mesmo? Né? Financeira. Vou ajudar. Exato. Vou lhe ajudar financeiramente. Olha, vamos comprar isso junto que eu lhe ajudo. Quando usar essa fala do ajuda, corre, que é laço. Uhum. Porque ajuda é uma postura misericordiosa, eu faço se eu quiser. Sim. Se na jornada desse endividamento que eu fiz junto com você, eu resolver não lhe ajudar, não é mesmo? Você vai ter que honrar aquilo sozinho. Vai ter que fazer Aí só. entra mais uma sobrecarga emocional, porque a questão financeira tira homens e mulheres do eixo. Homens e mulheres do eixo. E a mulher, além da sobrecarga braçal e tarefeira, ela entra num desgaste emocional de ver, às vezes, o nome sujo, desse homem simplesmente ignorar, né, o seu compromisso verbal com aquela mulher, de que iria contribuir, né, mas, na realidade, ele já construiu aquele carnê pensando em não honrá-lo, né? E não ajudar. Não honrar, não ajudar, não é mesmo? Porque eu sou misericordioso quando eu quero. Eu sou misericordioso quando eu pretendo. Então, assim, se eu quiser, se eu não quiser, eu não ajudo. Então, assim, você percebe que a lógica da ajuda é um gatilho de engano para essa mulher. Ela cai nessa lábia, ela caminha nessa